Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Horizonte Debate, seja bem-vinda ao Horizonte Debate. Segundo a divulgação do IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, em comparação aos outros 3 primeiros meses do ano. Esse resultado deu certa esperança para a melhora na economia brasileira. No programa de hoje, vamos debater sobre a atual situação econômica no país. Qual o impacto dessa recuperação lenta para setores como o comércio e a indústria, por exemplo? Participam conosco de hoje Daniela Brito, economista-chefe da FIENG, tem experiência como executiva de instituição financeira, da indústria e do governo de Minas Gerais. Guilherme Almeida, bacharel em ciências econômicas e especialista em finanças corporativas e mercado de capitais, mestrando em estatística. Atualmente é coordenador do Departamento de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas, a FEComércio. Participe também conosco, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no 31 99642 8473. Daniela, Guilherme, vocês representam duas das instituições mais importantes e representativas desse processo. O que está acontecendo, Daniela, na conjuntura do geral e que é necessário para tirar o país desse buraco econômico que a gente está vivendo? A nossa economia brasileira, convive com duas situações. Primeiro, problemas estruturais, né, de longa data. A gente tem aqui déficit de infraestrutura, convivemos com uma insegurança jurídica enorme, com a carga tributária, uma das mais altas, né, do mundo, custos logísticos muito elevados também. Então, esses são problemas que a gente vem convivendo, vem carregando ao longo dos anos. E agora nós estamos sofrendo com, na nossa opinião, com erros de política econômica, né, dos 2 últimos mandatos, principalmente da ex-presidente Dilma, e que resultaram num patamar de 13 milhões de desempregados, né, e esse é hoje o principal problema, né, que a gente está apresentando com dificuldades de retomada do consumo. Por outro lado, o investimento também não vem porque o ambiente de negócios, que já não é favorável, ele ficou mais conturbado, com um nível de incerteza muito elevado, então a confiança dos agentes econômicos também caiu muito e, com isso, repito, o investimento não acontece. E, por outro lado, também o governo deixou de ser aquele promotor do crescimento do país, porque nossa economia ela é muito dependente do setor público. E com um déficit fiscal tão elevado como que a gente tem hoje, não há como contar com a participação do setor público para investimentos, por exemplo. Só para poder entender um pouco, assim, aquela medida do teto dos gastos, em torno de 1 trilhão, professor Guilherme, 1 trilhão e 400 bi, mais ou menos. Ou seja, o governo ele tem hoje um limite para poder gastar, não pode ir mais do que isso, né? A postura do novo ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes, é uma postura de privatizações, ou seja, fazer com que a BR Distribuidora, Eletrobras, há um movimento do sindicato dos petroleiros para que preserve o petróleo brasileiro, para que não seja privatizado. Como que é fazer com que o governo tenha essa postura de ser investidor? Como equacionar esse processo, Daniela, por favor? Primeiro, assim, a medida do teto dos gastos, ela define, como o nome já diz, um teto para o crescimento das despesas, né? Para que exatamente a economia brasileira, né, o setor público volte a apresentar superávites fiscais, ou seja, que as receitas não sejam menores do que as despesas não ultrapassem as receitas. Então, a medida do teto dos gastos, ela estabelece um limite para o crescimento, né, a cada ano das despesas, que não pode ser superior à inflação. Então, ou seja, não pode ter crescimento real. Isso é um país que é extremamente dependente, como você disse, o governo é um parceiro, um investidor, um promotor, ele promove
obra e por aí vai. Como fazer com que o governo seja de fato esse parceiro, se tem teto, se vai privatizar? O governo é, ao mesmo tempo, o regulador, o empresário, o julgador, né? E ele tem feito isso de uma forma muito ineficiente, com custos muito elevados para a sociedade brasileira. Então, há no nosso entendimento uma necessidade que o governo saia desse papel de empresário, e isso ocorre via privatizações. É uma forma de atrair investimentos, né, de estrangeiros ou até do capital nacional também. Agora está se falando em vender os Correios, né, uma das maiores empresas. A Petrobras também se desfazendo de alguns ativos, inclusive refinarias, a própria Regap está na agenda. Então, esse é o caminho mesmo, mas isso não resolve o problema do déficit. Ele dá uma arrefecida, né, pontualmente, quando o governo embolsar recursos, né, da venda desses ativos. Mas o mais importante nessa iniciativa é de retomar a eficiência do setor público. E já está claro que a iniciativa privada é muito mais eficiente, né, na atividade produtiva do que o governo. Sr. Guilherme, poxa, nosso antigo parceiro aqui, por isso que deixei um tempinho contigo, desculpa dessa espera. O que pensar como estratégia para tirar o país desse buraco? A Folha de São Paulo está fazendo uma série de reportagens sobre desigualdades. Então, uma bem bacana da África do Sul, né, mostrando a claríssima desigualdade entre uma favela enorme em Joanesburgo e um condomínio fechado. Algo que não é muito diferente, por exemplo, em Paraisópolis, em São Paulo. Um prédio lindo, com umas sacadas e, ao lado, uma favela, uma vila muito simples. Como tirar o país dessa iniquidade, desse buraco tão grande, Guilherme? Bom, primeiro, né, concordo com o que a Daniela disse, das questões estruturais que já vem há muito tempo afetando o crescimento do país. O país tem um potencial enorme, não cresce por conta de ineficiências, tanto em política econômica, e aqui não endereçando para governo A ou B, mas deixando o espectro mais amplo. É preciso resolver os aspectos estruturais, resolver os choques conjunturais que acabaram ocorrendo nesse período, justamente deixando essa economia, essa recuperação econômica bastante lenta, né? Se nós pegarmos o período de 2015, 2016, a recessão foi tão profunda que causou uma incerteza muito grande entre os empresários, entre os investidores, e ainda que estejamos, né, em um cenário propício com as reformas em vigor, sendo aprovadas na Câmara, sendo discutidas, os empresários e investidores não investem, justamente em compasso de espera com essa incerteza muito grande. Primeiro, nós temos as questões conjunturais. Nas questões conjunturais, os recentes choques ocasionados via demanda agregada. Primeiro, desaceleração da economia global. Apesar do Brasil ser um país fechado comparativamente aos seus pares, existe uma correlação muito grande nos períodos de crescimento do Brasil e do resto do mundo. E com essa desaceleração em meados de 2018, o Brasil também vem sentindo isso. Nossa vizinha aqui, a Argentina, agora com esse cenário todo, o Brasil vem perdendo, principalmente quando a gente analisa alguns segmentos, né, o segmento de veículos. O principal parceiro comercial do Brasil é a Argentina nesse setor. Vem sentindo essa influência do cenário externo, mas também nós temos questões internas. A mudança estrutural dos gastos do governo, conforme mencionado, o governo crescia os seus gastos 6% ao ano, né, nos últimos 20 anos. E com o teto dos gastos, que na minha visão é correto existir, se nós fazermos um paralelo com o orçamento familiar, por exemplo, nós temos essa noção de gastar menos do que se tem, do que se recebe, né, e com o teto dos gastos, esse crescimento estancou, né, o crescimento aí de menos 0,2, estabilidade. Logo, a recuperação econômica ela não vai vir via governo, né, como observávamos nas últimas crises. Né, a recuperação era acelerada via demanda por parte do poder público. Então, é preciso que o poder público proporcione um ambiente de negócios favorável, tanto por parte do investidor, do empresário. Né, nós temos essa mania de estigmatizar a figura do investidor, do empresário, mas ao realizar esses investimentos é que nós observamos um crescimento do emprego e da renda. Obviamente, existem questões estruturais a serem corrigidas, principalmente por meio dessas reformas. A reforma da Previdência gera aí um debate até saudável, né, no âmbito democrático, porém é preciso equacionar esses problemas. Reforma da Previdência, reforma tributária, nós temos uma alta carga tributária, não é a maior do mundo, né, e também
O meu ponto aqui não se deve nem a a alta carga tributária, mas na ineficiência gerada no pagamento de impostos, o custo que o empresário, que o contador despende para realizar toda essa regularização, todo esse pagamento. Isso gera aí um entrave para o país, tanto aos olhos do investidor interno quanto aos olhos do investidor externo. Tem um relatório do Doing Business, né? Nós estamos na posição 184 de 190 Sim. em termos de pagamento de impostos. Sim. Tudo isso, né? Todo esse coquetel de aspectos estruturais que já vem há muito tempo e conjunturais vem travando esse crescimento de uma forma mais acelerada. Bacana. Rapidinho esse primeiro bloco, acho que descortinamos várias coisas. Eu quero voltar depois na desigualdade, eu quero voltar de novo na questão do governo como esse parceiro, como esse investidor. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco. Aprender de economia é importantíssimo. Até daqui a pouco.